Beatriz, você pode me acompanhar hoje? A doutora Carmen olhou para sua filha de 8 anos que estava brincando com seu cachorro de estimação, Simba, no quintal. Para onde, mamãe? Vou fazer uma consulta numa fazenda muito grande. O dono tem 15 cães e preciso examiná-los. Os olhos de Beatriz se iluminaram. Desde pequena, adorava animais. Era capaz de ficar horas observando o comportamento de cães, gatos, pássaros e qualquer animal que encontrasse. 15 cães? De verdade? De verdade. São cães de guarda da propriedade do senhor Roberto Silva. Beatriz conhecia esse nome. Roberto Silva era um dos maiores empresários do agronegócio do Centro-Oeste. Suas fazendas produziam soja e milho para exportação, e ele era conhecido por ser muito rico. Posso ir, mamãe? Prometo que vou me comportar. Carmen sorriu. Beatriz sempre se comportava bem quando o assunto envolvia animais. Na verdade, a menina tinha um talento especial para entender bichos. Pode vir, mas tem que ficar quietinha enquanto eu trabalho. 1 hora depois, estavam dirigindo pela estrada de terra que levava à fazenda Vale do Sol, propriedade de Roberto Silva no interior de Goiás. A fazenda era imensa. Campos de soja se estendiam até onde a vista alcançava. No centro da propriedade havia uma mansão moderna de 2 andares, com piscina, jardins e uma garagem com vários carros importados. Uau, mamãe, é muito grande! É uma das maiores fazendas da região. Roberto Silva os recebeu pessoalmente. Era um homem alto, de uns 55 anos, cabelos grisalhos e jeito gentil. Doutora Carmen, que bom vê-la, e esta deve ser sua filha. Sou a Beatriz, disse ela timidamente. Oi, Beatriz. Gosta de cachorros? Amo. Tenho um em casa que se chama Simba. Que bom. Aqui você vai conhecer muitos amigos novos. Roberto os levou até a área dos canes, situada nos fundos da mansão. Era um espaço amplo e bem organizado, com 15 canis individuais e uma área comum para os cães brincarem. Beatriz ficou maravilhada. Havia cães de várias raças, pastores alemães, rottweilers, dobermans e labradores. São todos cães de guarda? Perguntou ela. A maioria sim, explicou Roberto, mas alguns são só companhia. Esta fazenda é muito grande, então preciso de proteção. Carmen começou a examinar os cães um por um. Beatriz ficou observando, fascinada pelo comportamento de cada animal. Mamãe, por que aquele pastor alemão está agitado? Carmen olhou para onde a filha apontava. O cão, chamado Thor, realmente parecia nervoso, andando de um lado para outro e ofegando mais que o normal. Deve ser porque não me conhece ainda, disse Carmen. Alguns cães ficam estressados com estranhos. Mas Beatriz notou algo diferente. Thor não estava estressado com eles. Estava olhando fixamente para a mansão e latindo baixinho. Senhor Roberto, perguntou ela, Thor sempre late para a casa? Não que eu me lembre. Por quê? Ele está latindo para lá, disse ela apontando para uma ala da mansão. Roberto olhou e realmente viu Thor latindo em direção à casa. Que estranho. Vou verificar depois. Carmen continuou os exames, mas Beatriz ficou observando Thor e os outros cães. Percebeu que não era só Thor. Outros 3 cães também estavam agitados e olhando para a mesma direção. Mamãe, sussurrou ela, tem mais cachorros estranhos. Quais? Aqueles 3 ali, todos estão olhando para o mesmo lugar. Carmen deu uma olhada rápida. Beatriz, deve ser algum animal selvagem por perto. Às vezes passam capivaras ou tatus pela propriedade. Mas Beatriz não estava convencida. Conhecia bem o comportamento animal, e aquilo não parecia reação a bichos selvagens. Quando terminaram os exames, Roberto os convidou para um lanche na varanda da mansão. Todos os cães estão saudáveis, disse Carmen. Só preciso aplicar algumas vacinas na próxima semana. Ótimo! A senhora pode voltar na quinta-feira? Posso sim. Enquanto os adultos conversavam, Beatriz observava os cães através da janela. Eles continuavam agitados, principalmente quando se aproximavam de uma área específica da casa. Senhor Roberto, perguntou ela, o que tem naquela parte da casa? Qual parte? Beatriz apontou para a ala leste da mansão. Ali. Os cachorros ficam olhando para lá. É onde fica meu escritório e a sala de reuniões. Por quê? Os cachorros estão evitando ir para aquele lado. Roberto franziu a testa.
Como assim? Olha só, disse Beatriz apontando pela janela. Vê como eles ficam longe daquela parte? Cachorros só fazem isso quando tem algo que os assusta. Roberto e Carmen olharam. Realmente, nenhum dos cães se aproximava da ala leste da mansão. Que observação interessante, disse Roberto. Beatriz, você entende muito de cachorros. Minha filha tem um talento especial com animais, disse Carmen orgulhosa. Desde pequena percebe coisas que nós adultos não notamos. É verdade. Na nossa rua, ela foi a primeira a perceber que o cachorro do vizinho estava doente, só observando como ele andava. Roberto ficou pensativo. Beatriz, há quanto tempo você acha que os cães estão assim? Não sei, senhor Roberto. Só percebi hoje. Mas pelo jeito que eles estão, acho que faz alguns dias. Interessante. No caminho de volta para casa, Carmen perguntou: Beatriz, por que você ficou tão preocupada com os cachorros? Mamãe, quando Simba fica daquele jeito, é porque tem algo errado. Lembra quando ele não queria entrar na cozinha? Lembro, era porque tinha vazamento de gás. Exato. Cachorros sentem perigos que a gente não sente. Carmen pensou na observação da filha. Beatriz realmente tinha razão sobre Simba e o vazamento de gás. A menina havia insistido tanto que algo estava errado que Carmen acabou chamando o bombeiro, que encontrou um pequeno vazamento no fogão. Você acha que tem algum perigo na casa do Sr. Roberto? Não sei, mamãe. Mas os cachorros sabem de alguma coisa que não está certa. Naquela noite, Beatriz não conseguiu parar de pensar nos cães da fazenda. Havia algo muito específico no comportamento deles que a incomodava. Pegou seu caderno de desenhos e começou a desenhar a mansão, marcando onde cada cão estava e para onde olhavam. Todos apontavam para a mesma área. Isso não era coincidência. Beatriz decidiu que na próxima visita ia prestar ainda mais atenção nos cães. Tinha certeza de que eles estavam tentando avisar sobre alguma coisa. Na quinta-feira seguinte, Beatriz estava ansiosa para voltar à fazenda. Havia pensado nos cães de Roberto a semana inteira. Mamãe, posso levar meu caderno para anotar sobre os cachorros? Pode, mas não atrapalhe meu trabalho. Prometo. Quando chegaram à fazenda Vale do Sol, Beatriz imediatamente olhou para os canis. Os cães estavam ainda mais agitados que na semana anterior. Senhor Roberto, disse ela assim que o viu, os cachorros estão piores. Como assim piores? Mais nervosos. Olha como Thor está ofegando. Roberto observou Thor, que realmente parecia muito estressado. Você tem razão. Ontem à noite ele ficou latindo a madrugada toda. Para que lado ele latia? Para a casa. Achei que fosse ladrão, mas os seguranças não encontraram nada. Beatriz abriu seu caderno e começou a desenhar a posição de cada cão. Todos evitavam o lado leste da mansão, onde ficava o escritório de Roberto. Carmen estava aplicando as vacinas quando Beatriz se aproximou dela. Mamãe, posso falar uma coisa? Fala, meu amor. Acho que tem alguma coisa perigosa escondida na casa. Carmen parou o que estava fazendo. Por que você acha isso? Os cachorros estão com medo de uma parte específica da casa. É como se tivesse uma cobra ou algo assim. Beatriz, se fosse uma cobra, os seguranças já teriam achado. Mas e se for algo que os seguranças não conseguem ver, mas os cachorros conseguem sentir? Carmen olhou para a filha. Beatriz estava sendo bem específica em suas observações. Que tipo de coisa? Não sei. Mas lembra do que a vovó sempre diz? Que cachorro sente coisas que a gente não sente. Era verdade. A mãe de Carmen sempre dizia que cães eram capazes de detectar terremotos, tempestades e até doenças antes dos humanos perceberem. Beatriz, você quer conversar com o Sr. Roberto sobre isso? Quero. Acho que ele precisa saber. Quando terminaram as vacinas, Carmen chamou Roberto. Senhor Roberto, minha filha gostaria de conversar com o senhor sobre os cães. Claro! Beatriz, me conta o que você percebeu. Beatriz mostrou seu caderno com os desenhos. Senhor Roberto, todos os cachorros estão evitando esta parte da casa, disse apontando para a ala leste, e eles estão ficando mais nervosos a cada dia. E você acha que isso significa o quê? Que tem algo perigoso escondido aí. Algo que os cachorros conseguem sentir, mas a gente não.
Roberto olhou para os desenhos de Beatriz. Era impressionante como ela havia mapeado detalhadamente o comportamento de cada animal. Beatriz, que tipo de perigo você imagina que seja? Não sei, Sr. Roberto, mas na televisão eu vi que cachorros policiais conseguem sentir cheiro de explosivos e drogas. Roberto ficou sério. Explosivos? Sim, os cachorros do aeroporto conseguem sentir essas coisas. Carmen ficou preocupada. Beatriz, você está imaginando coisas... Mamãe, lembra do Simba e do vazamento de gás? Você também achou que eu estava imaginando? Roberto refletiu. Nos últimos meses havia recebido algumas ameaças por causa de disputas empresariais. Um concorrente estava tentando comprar suas terras para um projeto de mineração, e Roberto havia se recusado a vender. Beatriz, disse ele, me acompanha até a área que você acha suspeita? Claro. Os três foram até a ala leste da mansão. Quando se aproximaram, todos os cães começaram a latir e ficar agitados. Viu, Sr. Roberto, eles estão avisando. Roberto olhou ao redor. Era onde ficava seu escritório principal, onde guardava documentos importantes da empresa. Carmen, o que você acha? Sr. Roberto, minha filha tem uma intuição muito boa com animais. Se ela acha que há perigo, talvez valha a pena investigar. Tem razão. Vou chamar meu segurança para verificar. Roberto chamou João, chefe de segurança da propriedade. João, preciso que você examine esta área da casa. Procure qualquer coisa fora do normal. Que tipo de coisa, chefe? Qualquer objeto estranho, fios soltos, buracos na parede, qualquer coisa. João passou 1 hora examinando a área, mas não encontrou nada visível. Chefe, não achei nada suspeito. Beatriz não ficou convencida. Senhor Roberto, os cachorros continuam nervosos. Tem alguma coisa aí. Beatriz, disse Roberto se ajoelhando para ficar na altura dela. Você tem certeza de que não está exagerando? Tenho certeza. Os cachorros não mentem. Roberto decidiu confiar na intuição da menina. Sabe que mais? Vou chamar a polícia para fazer uma vistoria completa. De verdade? De verdade. Se você está certa, pode ter salvado minha vida. Naquela tarde, uma equipe da Polícia Civil chegou à fazenda com cães farejadores especializados. Senhor Silva, disse o delegado Marco Antônio, recebemos sua ligação sobre suspeita de explosivos. Delegado, foi uma menina de 8 anos que percebeu algo estranho no comportamento dos meus cães. O delegado olhou para Beatriz com curiosidade. É você que entende de cachorros? Sim, senhor. Os cachorros do Sr. Roberto estão com medo de uma parte da casa. Interessante. Vamos ver o que nossos cães policiais acham. Os cães farejadores foram levados até a ala leste da mansão. Imediatamente, começaram a farejar intensamente e sinalizar para seus condutores. Senhor Silva, disse o sargento responsável pelos cães, eles detectaram algo suspeito. Beatriz sorriu aliviada. Eu sabia que os cachorros estavam certos. A equipe de explosivos foi chamada e, após 2 horas de busca cuidadosa, encontraram um dispositivo explosivo escondido no forro do teto do escritório de Roberto. Meu Deus, disse Roberto quando viu a bomba. Beatriz, você salvou minha vida. A menina estava orgulhosa, mas também assustada. Era uma bomba de verdade? Era sim, disse o delegado, e se tivesse explodido, poderia ter matado várias pessoas. Roberto abraçou Beatriz. Como posso agradecer uma coisa dessas? Não precisa me agradecer, Sr. Roberto. Só fiz o que os cachorros me ensinaram. Que foi? Prestar atenção quando eles estão tentando nos avisar de alguma coisa. A polícia isolou a fazenda e iniciou uma investigação completa. O dispositivo explosivo era sofisticado e tinha sido programado para detonar no dia seguinte, quando Roberto teria uma reunião importante com investidores japoneses. Senhor Silva, disse o delegado Marco Antônio, esta bomba foi plantada por profissionais. Quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Mas quem faria uma coisa dessas? Você tem inimigos? Disputas empresariais? Roberto pensou. Há alguns meses, a mineradora Continental tem me pressionado para vender minhas terras. Eles querem explorar uma jazida de minério que descobriram aqui. E você se recusou? Sim, esta terra é da minha família há 3 gerações. Não vou vender para a mineração. O delegado tomou notas. Quem é o dono da mineradora Continental?
Marcelo Ferreira, um empresário de Brasília. Vamos investigar. Enquanto a polícia trabalhava, Beatriz continuava observando os cães. Agora que a bomba havia sido removida, eles estavam visivelmente mais calmos. Mamãe, olha como o Thor está melhor. Carmen observou o pastor alemão, que realmente parecia mais tranquilo. É verdade, ele não está mais ofegando. Os cachorros sabiam que o perigo tinha passado. Roberto se aproximou delas. Beatriz, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você aprendeu a entender tanto de cachorros? Não aprendi, Sr. Roberto. Sempre foi assim. Desde pequena eu observo os bichos e entendo o que eles estão sentindo. É um talento muito especial. Minha vovó diz que algumas pessoas nascem com esse dom. Carmen sorriu. Minha mãe sempre disse que Beatriz tem conexão especial com animais. E ela tem razão, disse Roberto. Você me salvou hoje. Naquela tarde, a investigação policial avançou rapidamente. As câmeras de segurança da fazenda haviam flagrado 2 homens se aproximando da mansão 3 dias antes, durante a madrugada. Delegado, disse João, o segurança. Reconheço um desses homens. Ele veio aqui semana passada se passando por técnico em ar-condicionado. E você deixou ele entrar? Deixei. Ele tinha uniforme e identificação da empresa. Era falso, disse o delegado. Eles usaram essa desculpa para plantar a bomba. A polícia também descobriu que a mineradora Continental havia contratado uma empresa de segurança suspeita com histórico de atividades ilegais. Senhor Silva, disse o delegado, temos evidências de que Marcelo Ferreira está por trás do atentado. Ele queria me matar por causa das terras? Parece que sim. Com sua morte, seus herdeiros provavelmente venderiam a propriedade. Roberto ficou chocado. Nunca imaginei que alguém fosse tão longe. Felizmente, uma menina muito esperta percebeu o perigo a tempo. Roberto olhou para Beatriz, que estava brincando com os cães, agora completamente tranquilos. Delegado, sem ela, eu estaria morto. E provavelmente nunca descobriríamos quem foi o responsável. No dia seguinte, Marcelo Ferreira e seus comparsas foram presos. A operação criminosa foi desmantelada e várias outras vítimas de extorsão e ameaças foram identificadas. Senhor Roberto, disse Beatriz quando soube das prisões. Os homens maus foram presos? Foram sim, graças a você. Não foi só eu, foram os cachorros. Você tem razão. Foram os cachorros e uma menina muito corajosa que soube escutá-los. Roberto sabia que precisava retribuir o que Beatriz havia feito por ele. Uma vida salva merecia reconhecimento especial. Beatriz, posso conversar com você e sua mãe sobre uma coisa importante? Claro, é sobre seu futuro. Uma semana depois do incidente, Roberto convidou Beatriz e Carmen para um almoço especial na fazenda. A mansão estava enfeitada com balões coloridos e havia um bolo grande na mesa da varanda. Senhor Roberto, por que tem festa? Perguntou Beatriz, curiosa. É uma festa para você, para comemorar que você salvou minha vida. Beatriz ficou tímida. Não precisava fazer festa. Precisava sim. Você é uma heroína. Carmen estava emocionada. Senhor Roberto, o senhor não precisava... Doutora Carmen, sua filha me salvou. É o mínimo que posso fazer. Durante o almoço, Roberto fez um anúncio especial. Beatriz, você gosta de estudar? Gosto, principalmente sobre animais. E o que você quer ser quando crescer? Quero ser veterinária como minha mãe, ou talvez trabalhar com cachorros policiais. Roberto sorriu. Então tenho uma surpresa para você. Ele entregou a Beatriz um envelope oficial. O que é isso? É uma bolsa de estudos integral, da escola até a universidade. Carmen arregalou os olhos. Senhor Roberto, isso é muito generoso. Não é generosidade, doutora Carmen. É gratidão. Beatriz salvou minha vida. Mas o que é uma bolsa de estudos? Perguntou Beatriz. Carmen explicou. Significa que você pode estudar nas melhores escolas sem a gente precisar pagar nada. De verdade? De verdade, confirmou Roberto. E quando você crescer, pode fazer faculdade de veterinária na melhor universidade do país. Beatriz pulou da cadeira e abraçou Roberto. Obrigada. Vou estudar muito. Eu sei que vai. E tem mais uma coisa.
Roberto a levou até os canis, onde havia uma surpresa esperando. Thor vai morar com vocês. Beatriz não acreditou. Thor vai ser meu cachorro? Vai sim. Ele foi quem mais ajudou você a perceber o perigo. Merecem ficar juntos. Thor abanou o rabo quando viu Beatriz, como se soubesse que ela o havia protegido. Mamãe, posso ficar com ele? Claro, minha filha. Thor é um herói, igual a você. Naquela tarde, a história se espalhou pela região. Menina de 8 anos impede atentado observando o comportamento de cães. Noticiaram os jornais locais. Repórteres queriam entrevistar Beatriz, mas Roberto e Carmen protegeram sua privacidade. Beatriz é uma criança e deve ser tratada como tal, disse Roberto para a imprensa. Na escola, Beatriz virou celebridade. Todos queriam saber como ela havia descoberto a bomba. Beatriz? Perguntou sua professora. Como você sabia que os cachorros estavam tentando avisar alguma coisa? Professora, cachorros sempre falam com a gente, só temos que prestar atenção. E como a gente aprende a entender eles? Observando. Cada cachorro tem um jeito diferente de mostrar quando está feliz, triste, com medo ou tentando avisar alguma coisa. A professora usou a experiência de Beatriz para ensinar sobre a inteligência animal. Crianças, a Beatriz nos mostrou que animais podem nos ajudar de formas incríveis. Eles têm sentidos muito mais aguçados que os nossos. Professora, perguntou um colega, outros animais também conseguem detectar perigos? Sim, cavalos sentem terremotos antes dos humanos. Gatos pressentem tempestades e cães policiais ajudam a encontrar drogas e explosivos. Beatriz levantou a mão. E também tem cães que ajudam pessoas cegas a andar. Exato. Os animais são nossos parceiros em muitas atividades importantes. 2 meses depois, Beatriz começou numa escola particular no centro da cidade. Era bem diferente da escola pública onde estudava antes. Mamãe aqui tem laboratório de ciências. E você vai poder fazer muitos experimentos sobre animais. Beatriz se adaptou rapidamente. Era uma aluna dedicada e curiosa, sempre fazendo perguntas sobre o comportamento animal. Beatriz tem uma capacidade excepcional de observação, disse a coordenadora pedagógica, e uma maturidade rara para a sua idade. Roberto acompanhava o progresso de Beatriz regularmente. Sempre perguntava para Carmen como ela estava indo na nova escola. Ela está adorando o Sr. Roberto, principalmente as aulas de ciências naturais. E Thor? Como está se adaptando? Thor e Beatriz são inseparáveis. Ele dorme no quarto dela e a acompanha para todo lado. Que bom! Eles formam uma dupla especial. Roberto também havia criado o Projeto Thor em sua fazenda, um programa para treinar cães de guarda a detectar ameaças específicas, inspirado na experiência com Beatriz. Senhor Roberto, disse o treinador de cães, o programa está dando muito certo. Os cães estão aprendendo a identificar diferentes tipos de perigo. Ótimo! Quero que outras propriedades rurais possam se beneficiar dessa ideia. Beatriz visitava a fazenda mensalmente para acompanhar o desenvolvimento do projeto. Adorava ver os cães sendo treinados. Senhor Roberto, eles estão ficando muito espertos. É verdade. E tudo começou com sua observação sobre o Thor. Thor sempre foi especial. Ele só precisava que alguém entendesse o que ele estava tentando falar. Roberto sorriu. Igual a você, Beatriz. Você só precisava que alguém acreditasse no que você estava observando. Beatriz havia descoberto sua vocação, trabalhar com animais para proteger pessoas, e seu futuro estava apenas começando. Beatriz estava agora com 13 anos e cursava o 8º ano numa das melhores escolas de Goiânia. Havia se tornado uma adolescente confiante e inteligente, sempre cercada de livros sobre comportamento animal. Thor, agora com 8 anos, continuava sendo seu companheiro inseparável. Era um cão mais maduro, mas mantinha a mesma conexão especial com Beatriz. Mãe, posso fazer um projeto sobre cães policiais para a feira de ciências? Claro, minha filha. Já tem ideia do que vai abordar? Quero pesquisar como treinar cães para detectar explosivos, igual ao que o Sr. Roberto fez na fazenda. Carmen sorriu. Beatriz nunca havia perdido o interesse pelo assunto que a tornou famosa. Por que não conversa com o Sr. Roberto?
Ele pode te ajudar com o projeto. Beatriz ligou para Roberto, que agora recebia suas ligações como se fosse uma neta. Senhor Roberto, posso pedir uma ajuda? Claro, Beatriz, o que precisa? Estou fazendo um projeto sobre cães detectores de explosivos. O senhor pode me levar para conhecer a Polícia Civil? Roberto riu. Posso sim. O delegado Marco Antônio é meu amigo. Vou marcar uma visita. Uma semana depois, Beatriz, Carmen e Roberto estavam na sede da Polícia Civil de Goiânia, conhecendo o canil da corporação. O sargento Pedro, responsável pelos cães policiais, os recebeu pessoalmente. Beatriz, a menina que descobriu a bomba observando cachorros. Oi, sargento, o senhor me conhece? Claro. Sua história é famosa aqui na polícia. Você inspirou muitos de nós. O sargento levou Beatriz para conhecer os cães policiais e explicou como funcionava o treinamento. Sargento, como os cachorros aprendem a detectar explosivos? Bem, Beatriz, eles usam o olfato, que é milhões de vezes mais sensível que o nosso. Treinamos eles para associar o cheiro de explosivos com recompensa. E quanto tempo demora para treinar um cachorro? Cerca de 6 meses de treinamento intensivo. Beatriz ficou fascinada com tudo que viu. Cães detectando drogas, explosivos e até pessoas desaparecidas. Sargento, posso trabalhar aqui quando crescer? Claro. Precisa se formar numa área relacionada primeiro, mas sempre precisamos de pessoas que entendem de animais. Que área? Veterinária, zootecnia, biologia. E você já tem a experiência prática. De volta à casa, Beatriz estava ainda mais determinada. Seu projeto da Feira de Ciências foi um sucesso absoluto. Meus colegas acharam incrível que eu conheço policiais de verdade, contou ela para Roberto numa visita à fazenda. E o que você achou da experiência? Tenho certeza do que quero fazer quando crescer. Quero treinar cães policiais. Roberto sorriu. Beatriz, posso te dar um conselho? Claro. Para trabalhar com cães policiais, você precisa estudar comportamento animal, veterinária e até psicologia. Estou disposta a estudar tudo. Ótimo. Então vou te dar mais uma oportunidade. Roberto entregou a Beatriz um folder colorido. O que é isso? Um curso de férias na Universidade Federal de Goiás. Você vai aprender sobre etologia, o estudo do comportamento animal. Beatriz abraçou Roberto. Obrigada. O senhor sempre me ajuda a realizar meus sonhos. Você merece todas as oportunidades, Beatriz. Continue sendo essa menina observadora. Durante o curso de férias, Beatriz se destacou entre estudantes muito mais velhos. Os professores ficaram impressionados com seu conhecimento prático. Beatriz tem uma compreensão intuitiva do comportamento animal que raramente vemos, disse a professora de etologia. Ela consegue interpretar sinais que alunos de graduação demoram anos para entender. É porque eu observo os bichos desde pequena, professora. E isso é um talento raro. Continue desenvolvendo essa habilidade. Ao final do curso, Beatriz recebeu um certificado especial de excelência. Era a aluna mais jovem da história do programa. Mamãe, posso emoldurar meu certificado? Claro, minha filha, você merece. Roberto estava orgulhoso quando soube do reconhecimento. Beatriz, você continua me surpreendendo. Agora é reconhecida até na universidade. É porque tudo que aprendi começou observando os cachorros da sua fazenda, Sr. Roberto. E você transformou essa observação em conhecimento científico. Aos 16 anos, Beatriz estava no 2º ano do ensino médio e já sabia exatamente que carreira seguiria. Havia se tornado uma especialista em comportamento canino, consultada até por veterinários da região. Por atrás. Carmen, disse um colega veterinário, sua filha poderia dar uma palestra sobre comportamento animal na nossa clínica? Posso perguntar para ela, mas acho que ficaria honrada. Beatriz aceitou o convite imediatamente. Aos 16 anos, deu sua primeira palestra profissional sobre sinais de alerta no comportamento canino. Pessoal, disse ela para uma plateia de veterinários experientes, cães sempre nos dão sinais quando algo está errado. O segredo é saber interpretar esses sinais. Beatriz, perguntou um veterinário, como uma pessoa comum pode aprender a ler seu cachorro? Observação diária,
Notar quando o comportamento muda, para onde o animal olha, como reage a certas situações. Pode dar um exemplo prático? Claro, se seu cachorro normalmente dorme numa área da casa e de repente evita aquele local, investigue. Pode ser vazamento de gás, infiltração ou até pragas. A palestra foi um sucesso. Veterinários pegaram cartões de contato e pediram para Beatriz avaliar casos específicos. Sua filha tem um futuro brilhante, disse um dos veterinários para Carmen. Nunca vi alguém tão jovem com tanto conhecimento prático. Roberto continuava apoiando Beatriz em todos os projetos. Quando ela expressou interesse em fazer um curso técnico em sinofilia, ele imediatamente providenciou. Senhor Roberto, o senhor não precisa pagar mais cursos para mim. Beatriz, investir na sua educação é investir no futuro. Você vai ajudar muitas pessoas com esse conhecimento. No curso técnico, Beatriz se destacou como a aluna mais dedicada. Aprendeu sobre genética canina, psicologia animal, técnicas de adestramento e principalmente como treinar cães para trabalhos específicos. Beatriz, disse o instrutor do curso, você tem facilidade natural para isso. Já considerou trabalhar com forças policiais? É meu sonho. Quero treinar cães para detectar explosivos e drogas. Com seu talento, tenho certeza de que vai conseguir. Durante o ensino médio, Beatriz também começou a trabalhar como voluntária no canil municipal, ajudando a reabilitar cães abandonados. Beatriz, disse a coordenadora do canil, você consegue acalmar cães que nem nossos veterinários conseguem. É questão de paciência e entender o que eles estão sentindo. Você ensina? Claro, posso dar workshops aqui no canil. Beatriz começou a dar aulas gratuitas para funcionários do canil e pessoas da comunidade sobre como entender e cuidar melhor de cães. Pessoal, dizia ela nas aulas, cão estressado é cão que pode morder, mas cão estressado também é cão tentando comunicar algo importante. Como saber se um cão está estressado? Perguntou uma participante. Observem a respiração, as orelhas, a postura da cauda. Cada parte do corpo do cão fala. Suas aulas se tornaram famosas na cidade. Pessoas vinham de cidades vizinhas para aprender com a menina que descobriu a bomba. Quando se formou no ensino médio, Beatriz foi oradora da turma. Em seu discurso, falou sobre a importância de escutar os sinais que os animais nos dão. Colegas, animais são nossos parceiros neste planeta. Eles nos protegem, nos alertam sobre perigos e nos ensinam sobre lealdade e amor incondicional. Devemos aprender a escutá-los porque eles têm muito a nos ensinar sobre o mundo ao nosso redor. Roberto estava na plateia, orgulhoso como um pai. Beatriz havia se tornado uma jovem excepcional, reconhecida por toda a região por seu trabalho com animais, e sua jornada profissional estava apenas começando. Beatriz foi aprovada em primeiro lugar no vestibular para Medicina Veterinária na Universidade Federal de Goiás. Aos 18 anos, estava iniciando a fase mais importante de sua formação. Mãe, não acredito que consegui. Minha filha, você sempre foi brilhante. Era questão de tempo. Carmen, agora proprietária de sua própria clínica veterinária, havia visto a filha crescer e se tornar uma especialista reconhecida. No primeiro dia de aula, Beatriz conheceu seus colegas. Muitos ficaram impressionados quando souberam sua história. Beatriz, perguntou um colega, é verdade que você descobriu uma bomba observando cachorros? É verdade, mas o importante não foi descobrir a bomba. Foi aprender a escutar o que os animais estavam tentando dizer. Durante o curso, Beatriz se destacou em todas as disciplinas, mas principalmente em comportamento animal e etologia. Beatriz, disse o professor de comportamento animal, sua compreensão prática é excepcional. Já tem experiência profissional? Trabalho com cães há 8 anos, professor. Comecei observando os cães de uma fazenda. Interessante. Gostaria que apresentasse um seminário sobre seus métodos de observação. Beatriz preparou uma apresentação sobre sinais comportamentais de alerta em cães, usando como exemplo principal o caso da bomba na fazenda de Roberto. Colegas, disse ela para a turma, este caso mostra como cães podem detectar ameaças que humanos não percebem. Tori e os outros cães estavam literalmente salvando vidas.
Beatriz, perguntou uma colega, como você sabia que não era só comportamento territorial? Pelo padrão, não era agressividade direcionada a pessoas. Era medo específico de um local e era consistente em vários animais. O professor ficou impressionado. Excelente análise. Você demonstra compreensão que muitos profissionais levam anos para desenvolver. Durante a universidade, Beatriz fez estágios na Polícia Militar e na Polícia Civil, trabalhando especificamente com cães policiais. Estagiária Beatriz, disse o sargento Pedro, que agora era capitão, quero que avalie nosso programa de treinamento e sugira melhorias. Capitão, posso propor um protocolo baseado na minha experiência? Claro, você tem credibilidade na área. Beatriz desenvolveu um novo método de treinamento que reduzia em 40% o tempo necessário para formar cães detectores de explosivos. Beatriz, disse o capitão depois de testar o método, seu protocolo é revolucionário. Vamos implementá-lo em todo o estado. Que bom, capitão. Significa que teremos mais cães treinados para proteger pessoas. No 4º ano da faculdade, Beatriz escreveu sua monografia sobre detecção precoce de ameaças através do comportamento canino. O trabalho foi considerado inovador e recomendado para publicação. Beatriz, disse sua orientadora, este trabalho pode mudar protocolos de segurança em várias áreas. Professora, meu objetivo é salvar vidas. Se conseguir isso, fico feliz. Quando se formou em veterinária, Beatriz estava decidida sobre sua especialização. Senhor Roberto, disse ela numa visita à fazenda, vou fazer pós-graduação em comportamento animal aplicado à segurança. Onde? Na Universidade de São Paulo. É o melhor programa do país. Roberto sorriu. Tenho certeza de que será aprovada. E quando me formar, quero abrir um centro de treinamento de cães para a segurança pública. Que tipo de centro? Um lugar onde policiais, bombeiros e equipes de resgate possam treinar com seus cães. E onde pessoas comuns possam aprender a entender melhor seus animais. Roberto ficou emocionado. Beatriz, você se lembra da pergunta que me fez quando tinha 8 anos? Qual pergunta? Se Thor podia morar com vocês. Lembro, e foi a melhor decisão. E agora, você quer dedicar sua vida inteira a ajudar outros cães a protegerem pessoas. Beatriz abraçou Roberto. Aprendi com o melhor exemplo possível. Qual exemplo? O Senhor, que me mostrou que quando alguém nos salva, nossa responsabilidade é salvar outros. 2 anos depois de se formar, Beatriz concluiu sua pós-graduação em São Paulo e voltou para Goiás com um projeto ambicioso. Aos 26 anos, inaugurou o Centro de Treinamento Canino Thor, em homenagem ao cão que havia salvado a vida de Roberto e mudado sua própria trajetória. Doutora Beatriz, disse o governador do estado na inauguração, este centro é pioneiro na América Latina. Governador, nosso objetivo é formar parcerias entre humanos e cães para proteger vidas. O centro ocupava uma área de 5 hectares doada por Roberto. Tinha pistas de treinamento, laboratórios de comportamento animal e alojamentos para cães em formação. Beatriz, disse Roberto durante a cerimônia, você transformou uma observação de criança numa revolução na área. Tudo começou aqui, Sr. Roberto, com Thor tentando nos avisar sobre o perigo. O centro rapidamente se tornou referência nacional. Policiais de todo o Brasil vinham treinar seus cães com os métodos desenvolvidos por Beatriz. Doutora Beatriz, disse um coronel da Polícia Federal, nossos cães treinados aqui têm taxa de sucesso 90%, superior aos formados por métodos tradicionais. Coronel, a diferença é que ensinamos os condutores a realmente entenderem seus cães, não apenas comandá-los. Beatriz também mantinha um programa social, onde treinava cães de famílias carentes para funções de proteção doméstica. Doutora Beatriz, disse uma mãe de família, meu cachorro agora avisa quando tem gente estranha perto de casa. E isso dá mais segurança para sua família? Muito mais, agora durmo tranquila sabendo que ele está cuidando da gente. O trabalho de Beatriz chamou atenção internacional. Foi convidada para palestrar em congressos nos Estados Unidos, França e Alemanha. Doutor, Beatriz, disse um especialista alemão após sua palestra, seu método de escuta comportamental
está revolucionando nossa área. Doutor, não é método novo. É só prestar atenção no que os cães sempre tentaram nos dizer. Aos 30 anos, Beatriz escreveu o livro Cães que Salvam a Comunicação Secreta entre Humanos e Caninos, que se tornou best-seller mundial. Mãe, não acredito que meu livro está sendo traduzido para 15 idiomas. Minha filha, você merece todo esse reconhecimento. O livro contava a história de Thor e como a observação de uma criança levou ao desenvolvimento de novos protocolos de segurança. Leitores de todo o mundo estão escrevendo contando que seus cães os alertaram sobre perigos depois de lerem o livro, disse o editor. Significa que estamos salvando vidas, respondeu Beatriz. Roberto, agora com 75 anos, continuava acompanhando o sucesso de Beatriz com orgulho paternal. Beatriz, você salvou minha vida 2 vezes. Como assim 2 vezes, Monsenhor Roberto? Uma quando descobriu a bomba, outra quando me deu um propósito, investir no seu futuro. O Senhor me deu tudo o que tenho hoje, e você transformou isso em algo que beneficia milhares de pessoas. Beatriz Oliveira, agora com 36 anos, era considerada a maior especialista mundial em comunicação humano-canina aplicada à segurança. Seu centro de treinamento havia formado mais de 1000 duplas de policiais e cães detectores. Os métodos desenvolvidos por ela eram usados em 50 países. Diretora Beatriz, disse seu assistente numa manhã, tem uma reunião com o ministro da Defesa às 10 horas. Beatriz havia sido nomeada consultora nacional em segurança canina 2 anos antes, assessorando o governo brasileiro em políticas de segurança pública. Doutora Beatriz, disse o ministro durante a reunião, queremos criar um programa nacional baseado em seus métodos. Que tipo de programa, ministro? Treinar cães e condutores em todas as capitais do país, para aeroportos, fronteiras, eventos públicos. Seria uma honra contribuir com isso. E precisamos que você lidere o projeto. Beatriz ficou surpresa. Seria a maior responsabilidade de sua carreira. É uma grande responsabilidade, ministro. E você é a pessoa certa para exercê-la. Naquela tarde, Beatriz conversou com Roberto sobre a proposta. Senhor Roberto, lembra quando me perguntou o que eu queria ser quando crescesse? Claro. Você disse que queria trabalhar com cachorros policiais. Agora posso treinar cães policiais para o país inteiro. E vai aceitar? Vou. Mas antes quero fazer uma coisa. O quê? Quero visitar Thor. Thor havia morrido 2 anos antes, aos 15 anos, mas Beatriz mantinha um memorial em sua homenagem no centro de treinamento. Beatriz e Roberto foram até a estátua de bronze de Thor, que marcava o local onde o primeiro centro havia sido construído. Thor, disse Beatriz tocando a estátua, você salvou 2 vidas naquele dia, a do senhor Roberto e a minha. Como a sua? Se não fosse por Thor, eu nunca teria descoberto minha vocação. Nunca teria me tornado quem sou. Roberto, agora com 81 anos, sorriu emocionado. Beatriz, você não imagina o orgulho que sinto de você. Senhor Roberto, posso te pedir um favor? Qualquer coisa. Quando eu assumir a coordenação nacional, quero que o senhor esteja na cerimônia. Seria uma honra. E quero fazer um discurso sobre a importância de escutar nossos animais. Vai ser perfeito. 3 meses depois, Beatriz tomou posse como coordenadora nacional do Programa de Segurança Canina. Em seu discurso, contou a história de como uma menina de 8 anos havia salvado um empresário seguindo os sinais dados por cães. Aprendi muito jovem que animais são nossos parceiros na proteção da sociedade, disse ela. Desde o cão doméstico que avisa sobre intrusos até o cão policial que detecta explosivos. O Brasil terá a maior rede de segurança canina da América Latina porque aprendemos a escutar nossos animais. E hoje, como coordenadora nacional, prometo que continuaremos salvando vidas através dessa parceria especial. Na plateia, Roberto e Carmen assistiam orgulhosos. Dona Carmen, sussurrou Roberto, sua filha se tornou uma das pessoas mais importantes do país. E tudo começou com sua generosidade de acreditar numa criança. Após a cerimônia, Beatriz abraçou Roberto. Obrigada por ter acreditado numa menina que falava com cachorros.
Obrigado por ter me ensinado a escutar. Escutar o quê? A sabedoria que vem dos menores e mais puros entre nós. 15 anos depois, Beatriz havia se tornado uma lenda na área de segurança canina mundial. Sob sua liderança, o Brasil tinha a menor taxa de atentados terroristas da América Latina, graças à eficiência dos cães detectores treinados em seus métodos. Beatriz, agora com 51 anos, decidiu criar sua obra final, a Academia Internacional TOR. Era uma universidade especializada exclusivamente em comunicação humano-animal, que atrairia estudantes do mundo inteiro. Doutora Beatriz, perguntou um jornalista durante uma entrevista, por que investir tanto em educação sobre animais? Porque foi um animal que salvou minha vida profissional, respondeu ela, e porque animais podem ensinar muito sobre proteção, lealdade e comunicação não verbal. A academia se tornou um sucesso. Centenas de jovens de todo o mundo vinham estudar os métodos pioneiros desenvolvidos por Beatriz. Uma manhã, Beatriz recebeu uma visita especial. Doutora Beatriz, disse sua secretária, tem uma menina de 7 anos na recepção. Diz que seu cachorro descobriu algo perigoso. Beatriz sorriu. Mande ela subir. A menina se chamava Luna e havia notado que seu cão estava evitando o porão de casa e latindo constantemente para lá. Luna, disse Beatriz, me conta exatamente o que seu cachorro está fazendo. A menina relatou detalhadamente o comportamento do animal. Você fez muito bem em vir aqui, disse Beatriz. Vamos investigar. A denúncia de Luna levou à descoberta de um vazamento de gás que poderia ter causado uma explosão. Luna, disse Beatriz após resolver o problema, você salvou sua família. De verdade? De verdade. Você é uma heroína. Como a senhora era quando era pequena? Beatriz sorriu. Exato, como eu era. Naquela tarde, Beatriz visitou Roberto, que aos 96 anos ainda era lúcido e ativo. Senhor Roberto, sabe o que aconteceu hoje? Me conta. Uma menina de 7 anos salvou a família seguindo os sinais do cachorro, igual a mim há 43 anos. A história se repetindo? A história se continuando. Estamos ensinando uma nova geração a escutar os animais. Roberto segurou a mão de Beatriz. Você realizou tudo o que sonhou e muito mais. Graças ao Senhor que acreditou numa criança que falava com cachorros. Graças a você, que teve coragem de confiar nos animais. Beatriz olhou pela janela do quarto de Roberto, onde tudo havia começado. Senhor Roberto, obrigada por ter mudado minha vida. Obrigado por ter salvado a minha. E por ter me ensinado que proteger pessoas é responsabilidade de todos, humanos e animais. Roberto sorriu. Beatriz, você não apenas aprendeu a lição, você se tornou a professora do mundo inteiro. Naquela noite, Beatriz escreveu em seu diário: Hoje completo 43 anos desde que uma menina de 8 anos salvou um empresário seguindo os sinais de cães. Aquela menina não sabia que estava descobrindo sua missão de vida. Agora, como coordenadora nacional e fundadora da Academia TOR, continuo ensinando pessoas a escutarem seus animais, porque aprendi que a verdadeira comunicação não precisa de palavras, precisa de coração aberto e observação atenta. Obrigada, Roberto Silva, por ter acreditado. Obrigada, TOR, por ter me ensinado a primeira lição. E obrigada à vida por ter me mostrado que salvar vidas pode se tornar uma profissão. A garotinha que percebeu o comportamento dos cães se tornou a mulher que ensina o mundo inteiro a se comunicar com animais. E a história continua. Nunca subestime a sabedoria dos animais nem a intuição das crianças. Beatriz nos ensina que prestar atenção aos sinais ao nosso redor pode literalmente salvar vidas. Os animais são nossos parceiros neste mundo. Basta aprendermos a escutá-los. Gostou desta história sobre intuição animal e coragem infantil? Deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários se você já viveu alguma situação onde seu animal de estimação te alertou sobre algo. Sua participação faz nossa comunidade crescer.